Olá! Hoje vamos fazer juntas uma linda fita de laço em crochê. É perfeita para iniciantes experimentarem. Antes de começarmos, vamos verificar os materiais. Recomendo o uso de fio de algodão de 5 cabos. A cor que vamos usar é o vermelho, mas fiquem à vontade para escolher a vossa cor preferida. Já prepararam a agulha de crochê de 3,0 mm, os marcadores de pontos e a agulha de tapeçaria? Tudo pronto? Então, vamos começar! Antes de começarmos, vamos ver rapidamente como esta fita de laço é composta. Ela é dividida em 4 partes: o corpo principal do laço em vermelho, as fitas pendentes em vermelho, uma corrente de correntinhas em vermelho e, por fim, vamos costurar o corpo do laço e as fitas pendentes e depois passar a corrente de correntinhas por dentro. Agora vamos começar por fazer o corpo principal do laço em vermelho. O início é bem simples, não se preocupem. Sigam-me passo a passo, peguem no vosso fio. Segurem o fio com a mão esquerda. Enrolem o fio uma vez à volta do dedo mindinho da mão esquerda. Depois passem-no por trás e pela frente, do dedo indicador. Segurem o fio com o polegar e o dedo médio. Coloquem a agulha de crochê por baixo do fio. Deem uma volta no sentido anti-horário. Neste momento, a agulha deve estar por cima do fio. Com o polegar e o dedo médio, segure o ponto onde os dois fios se cruzam. Passe a agulha por trás do fio e puxe-o para fora. Em seguida, puxe a ponta do fio com o polegar e o dedo médio para apertar e formar o nó. E assim, temos o nosso nó de corrediça pronto. Agora vamos começar a fazer as correntinhas. Vamos fazer um total de 52 correntinhas. Neste momento, a agulha está posicionada por cima do fio. Lace o fio de trás para a frente e puxe a agulha, trazendo o fio através da laçada. Levante a mão direita, puxando a agulha para cima para alargar a laçada. Pode pousar a agulha. Vamos dar uma olhadela juntas. A nossa primeira correntinha tem por baixo 2 fios que formam um V. Isso quer dizer que vamos passar o marcador pelo meio deste V, apanhando os 2 fios de trás para fazer a nossa marcação. Feche o marcador de pontos. Assim, já temos a nossa correntinha marcada. A primeira correntinha. Mais tarde, para saber quantas correntinhas fez, basta contar quantos Vs consegue ver. Para a segunda correntinha, coloque a agulha sobre o fio, lace de trás para a frente e puxe o fio através da laçada. A segunda correntinha está concluída. Agora, podem fazer as restantes 50 correntinhas por vossa conta. Como vamos fazer muitas correntinhas, sugiro que coloque um marcador de pontos a cada 10 correntinhas para ser mais fácil confirmar a contagem. Levante a agulha com a mão direita, alargando a laçada. Vejam só, abaixo da laçada na agulha temos o V, formado pela última correntinha. Peguem as 2 alcinhas desse V e coloquem um marcador de pontos para marcar. Prontinho, assim marcamos a última correntinha com o nosso marcador de pontos. Agora, para começar a primeira carreira, vamos fazer 2 correntinhas de subida. É importante lembrar que essas correntinhas de subida não contam como um ponto. Antes de fazermos o primeiro meio ponto alto, vamos primeiro encontrar onde vamos inserir a agulha. O nosso primeiro meio ponto alto será feito exatamente no ponto onde colocamos o marcador. Vamos inserir a agulha bem no meio daquele V, pegando apenas uma alcinha.
É exatamente aqui que vamos trabalhar os nossos pontos. Agora vamos fazer uma laçada na agulha, passando o fio de trás para a frente. Insira a agulha no meio do V que marcamos, pegando apenas uma alcinha. Lace o fio novamente e puxe-o através do ponto. Neste momento, você terá 3 laçadas na agulha. Lace o fio mais uma vez e puxe-o de uma só vez por dentro das 3 laçadas na agulha. E prontinho! Assim completamos o nosso primeiro meio ponto alto. Com a mão direita, levante um pouco a agulha para alargar a laçada e em seguida pode retirá-la. Vamos dar uma olhadinha juntos no ponto que o meio ponto alto formou. Veja que logo abaixo da laçada ele também forma um V, muito parecido com o da correntinha. Este V que vemos é o topo do nosso meio ponto alto. Vamos pegar as 2 alcinhas deste V e colocar um marcador de pontos para nos ajudar a identificar. Mais para a frente, podemos contar quantos V's temos para saber exatamente quantos meios pontos altos já fizemos. Agora, antes de fazermos o nosso segundo meio ponto alto, precisamos encontrar o lugar certo para inserir a agulha. Isso mesmo. Vamos localizar o meio ponto alto que acabamos de fazer. Você vai notar que ele tem o formato de uma pequena barra vertical. Seguindo essa barrinha vertical, conseguimos ver de qual ponto ele foi trabalhado. O próximo ponto para inserir a agulha é o que fica à esquerda deste, e é nele que vamos fazer o segundo meio ponto alto. Verifique se a sua agulha está posicionada por cima do fio. Dê uma laçada, insira a agulha no próximo ponto à esquerda, passando por baixo das 2 alcinhas. Agora, dê outra laçada e puxe o fio para a frente, através do ponto. Neste momento, você deverá ter 3 laçadas na sua agulha. Dê mais uma laçada e puxe o fio através de todas as 3 laçadas que estão na agulha de uma só vez. E assim, finalizamos o nosso segundo meio ponto alto. Muito bem! Para fazer o terceiro meio ponto alto, primeiro vamos encontrar onde inserir a agulha. Localize o meio ponto alto que você acabou de fazer. Veja que ele também tem o formato de uma barrinha vertical. Seguindo essa barrinha, você consegue ver de qual ponto ele saiu. O próximo lugar para inserir a agulha é no ponto vizinho, logo à esquerda. Agora, por favor, complete os 50 meios pontos altos restantes. Como temos muitos pontos para fazer, sugiro que coloquem um marcador de pontos a cada 10 meios pontos altos para facilitar a contagem. E assim, completamos os nossos 52 meios pontos altos. Coloque um marcador de pontos no V do último meio ponto alto. Agora vamos começar a segunda carreira. Primeiro faça 2 correntinhas para dar altura. As correntinhas de subida não contam como um ponto na contagem final. Vire o trabalho. Faça um meio ponto alto no ponto onde colocou o marcador.
Coloque um marcador de pontos no primeiro meio ponto alto da segunda carreira para marcá-lo. Agora, por favor, complete os 51 meios pontos altos restantes para finalizar esta carreira. Como temos muitos pontos para fazer, sugiro que coloquem um marcador de pontos a cada 10 meios pontos altos para facilitar a contagem. Coloque um marcador de pontos no último meio ponto alto para marcá-lo. Assim, a segunda carreira está concluída, com um total de 52 pontos. Agora vamos crochetar da terceira à sexta carreira. O padrão da terceira à sexta carreira é crochetar 52 meios pontos altos em cada carreira, sem aumentos nem diminuições. Atenção! Antes de iniciar cada carreira, lembre-se de virar o trabalho e fazer 2 correntinhas de subida. As correntinhas de subida não contam como um ponto na contagem final. Marque sempre o primeiro e o último ponto de cada carreira com um marcador de pontos. É assim que o trabalho fica depois de completar as 6 carreiras. Agora vamos aprender a contar as carreiras. Na base de correntinhas, vamos crochetar a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contem com atenção para verificar se fizeram tudo direitinho. Deixe uma ponta de fio com cerca de 25 centímetros de comprimento e corte. Retire o marcador de pontos. Dobre a peça retangular ao meio. Passe a ponta do fio do final numa agulha de tapeçaria. Vamos unir as duas extremidades, costurando-as. Esconda a ponta de fio que sobrou entre os pontos, seguindo a textura do trabalho.
Assim, a parte principal do laço está concluída. A seguir, vamos começar a crochetar as fitas do laço. Pegue no fio. Segure o fio com a mão esquerda. Dê uma volta com o fio no dedo mindinho da mão esquerda. Depois, passe-o por cima do dedo indicador, de trás para a frente. Em seguida, segure o fio com o dedo médio. Coloque a agulha de crochê por baixo do fio. Gire a agulha uma volta no sentido anti-horário. Agora, a agulha tem está por cima do fio. Segure o cruzamento dos fios com o polegar e o dedo médio. Lace o fio na agulha de trás para a frente e puxe-o para fora. Com o polegar e o dedo médio, puxe a ponta do fio para apertar. E assim terminamos a base de correntinhas. Agora vamos começar a fazer as correntinhas. Serão 22 no total. Vamos colocar um marcador de pontos na primeira e na última correntinha para nos ajudar a identificar. Depois de terminar a sua corrente de correntinhas, vamos fazer 3 correntinhas para subir o trabalho. Essas correntinhas de subida não contam como um ponto na contagem final. Agora vamos começar a primeira carreira trabalhando ao redor da corrente de correntinhas. Vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Insira a agulha no ponto que está marcado com o marcador de pontos. A agulha fica por cima do fio e você vai laçar o fio de trás para a frente. Passe a agulha pelo meio do V que forma o ponto. Pegue apenas uma alcinha da correntinha. Lace o fio de trás para a frente com a agulha e puxe-o através da correntinha. Neste momento, você vai ter 3 laçadas na agulha. Lace o fio mais uma vez e puxe-o através das 2 primeiras laçadas que estão na agulha. Agora, lace o fio novamente e puxe-o através das 2 últimas laçadas que restam na agulha. E assim, completamos um ponto alto. Levante um pouco a agulha com a sua mão direita para alargar a laçada. Agora pode pousar a agulha por um instante. Vamos observar juntas como fica o ponto alto depois de feito. Conseguem ver que logo abaixo da laçada existem 2 fios? Eles formam uma letra V. Este V corresponde ao nosso primeiro ponto alto. Vamos marcá-lo com um marcador de pontos, passando por baixo das 2 alcinhas. E fechamos o marcador. Assim, o nosso primeiro ponto fica marcado. Mais tarde, para conferir, podemos simplesmente contar quantos Vs temos para saber o número total de pontos altos que fizemos. Vamos então continuar a crochetar. Vamos fazer o segundo ponto alto no ponto seguinte. Primeiro, damos uma laçada na agulha. Depois, inserimos a agulha no meio do V do próximo ponto. Passamos por baixo de uma alcinha. Damos outra laçada e puxamos o fio através do ponto. Neste momento, devemos ter 3 laçadas na agulha. Damos mais uma laçada e puxamos o fio através das 2 primeiras laçadas que estão na agulha. Agora, damos uma última laçada e puxamos o fio através das 2 laçadas restantes na agulha. E prontinho, completamos o nosso segundo ponto alto. Vamos repetir exatamente o mesmo processo. Agora, convido-vos a fazer os restantes 19 pontos altos. No final, teremos um total de 21 pontos altos.
Ao chegar ao local onde colocamos o marcador, vamos começar por fazer um ponto alto duplo. Vamos confirmar que a agulha está na posição correta, por cima do fio. Para isso, vamos laçar o fio 2 vezes na agulha, ficando com 3 argolinhas no total. Insira a agulha no ponto onde colocou o marcador. Com a agulha, passe por trás do fio, lace-o e puxe-o para a frente, trazendo o fio para fora. Neste momento, você terá 4 laçadas na agulha. Agora, lace o fio na agulha. Puxe o fio através das 2 primeiras laçadas na agulha. Agora, restam 3 laçadas na agulha. Lace o fio novamente e puxe-o através das próximas 2 laçadas. Restam 2 laçadas na agulha. Lace o fio mais uma vez. Puxe o fio através das 2 laçadas restantes na agulha. Assim, finalizamos um ponto alto duplo. Agora, vamos fazer 4 correntinhas. Continue a trabalhar no mesmo ponto de base. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Insira a agulha no mesmo ponto. Lace o fio e puxe-o de uma só vez através do ponto e da laçada que está na agulha. E assim, está completo. Um ponto baixíssimo. Agora, faça mais 4 correntinhas. No mesmo ponto, vamos fazer um ponto alto duplo. A agulha fica por cima do fio. Lace o fio 2 vezes na agulha, e assim você terá 3 laçadas na agulha. Insira a agulha no mesmo ponto. Passe o fio por trás da agulha e para a frente para laçar. Puxe a agulha para trazer o fio através do ponto. Neste momento, você terá 4 laçadas na agulha. Lace o fio novamente de trás para a frente. Passe o fio pelas 2 primeiras laçadas na agulha. Agora restam 3 laçadas na agulha. Com a agulha sobre o fio, lace-o novamente de trás para a frente. Passe o fio pelas próximas 2 laçadas na agulha. Restam agora 2 laçadas na agulha. Continue laçando o fio mais uma vez. Passe o fio pelas 2 laçadas restantes na agulha. E assim, completamos o nosso segundo ponto alto duplo. Agora vamos para o outro lado. O ponto ao lado esquerdo do canto é onde vamos inserir a agulha a seguir. Faça um ponto alto em cada ponto correspondente. Serão 21 pontos no total. Agora, podem continuar por conta própria para completar os 21 pontos altos. Ao terminar, faça um ponto baixíssimo para fechar. Puxe um fio longo e corte. Prontinho, uma das fitas está concluída. Usando o mesmo método, faça a outra fita. Vamos lá, podem fazer as 2 fitas por conta própria. Ao finalizar, passe a ponta do fio inicial numa agulha de tapeçaria. Vamos escondê-lo na parte de trás do trabalho, seguindo a trama dos pontos.
Passe o fio por dentro de alguns pontos várias vezes para prender bem e, em seguida, corte o excesso. E pronto, a nossa fita está finalizada. Agora, vamos repetir o processo com a outra fita. Esconda a ponta do fio no trabalho para fazer o arremate. Agora, por favor, unam as duas fitas, costurando-as juntas numa das extremidades. Lembre-se, passe o fio várias vezes para prender bem e depois corte. Esconda a outra ponta do fio no trabalho também. Passe-o por dentro algumas vezes para firmar e corte o excesso. E assim, a montagem das fitas está concluída. Agora, pegue um fio longo e use-o para enrolar e unir o centro do laço com as fitas. Dê um nó firme para prender tudo no lugar. Vamos esconder as pontas do fio que sobraram por dentro do trabalho. Passe-as algumas vezes para garantir que fiquem seguras e depois corte.
Faça o mesmo com a outra ponta, escondendo-a dentro do trabalho. Passe-a várias vezes para prender bem e corte o excesso de fio. E pronto, o nosso laço borboleta está finalizado. Você pode usar este mesmo método para criar quantos laços lindos quiser. Divirta-se criando!